Vivo aqui na editora Develesca para mais uma live, dessa vez uma live muito importante aqui para a editora. Essa é a live de lançamento do nosso primeiro livro, que é o Descubra Londres, Guia Simplificado para quem sonha com intercâmbio. E hoje eu vou falar um pouco sobre tudo isso em relação ao primeiro livro e ao mesmo tempo eu vou apresentar o livro, vou contar como foi o processo, como foi a construção desse livro, né, dessa primeira jornada da editora Develesca. Deixa eu ajustar aqui. Acho que assim fica melhor. Hoje, Descubra Londres chega oficialmente à venda. Meu nome é Denis, sou o autor do livro, também sou editor e fundador da editora Develesca, essa editora independente que existe oficialmente desde 2020, né, de fevereiro de 2020, mas que começou a dar seus primeiros passos como editora de fato, agora em março de 2023. E eu acho muito importante contar sobre como foi tudo isso, porque todos esses processos fazem parte de uma jornada que eu quero deixar bem transparente. Desde o início eu quero deixar isso transparente pela editora Develesca. Eu quero mostrar como é o processo da construção da editora. Porque ao mesmo tempo em que eu aprendo e construo a editora, ela também vai melhorando, ela vai se aprimorando, ela vai ela vai se construindo ao redor do que ela tem que ser de fato. Então, por isso que foi tão importante para mim lançar o primeiro livro sendo Descubra Londres, porque antes de abrir a editora eu fui um escritor independente e publiquei a primeira edição do Descubra Londres como autor independente mesmo, como uma autopublicação em 2018. Todos os processos sobre a construção da editora, sobre como os porquês dela existir, sobre quais são as razões que fazem a editora Develesca merecer existir, né? Quais são os propósitos, qual é o propósito que ela tem, quais são as metas, enfim, os objetivos, tudo isso. Eu já falei em algumas lives, eu já falei em alguns vídeos também que gravei. Todo o conteúdo visual, né, audiovisual, está disponível tanto aqui no Instagram da editora Develesca, quanto no YouTube da editora Develesca também. Todas as lives estão lá também. Então, todo o processo que eu tenho apresentado desde o início de maio de 2023 e essa primeira temporada de gravações eu vou fazer até o dia 30 de junho. Eu construí um conteúdo para introduzir a editora Develesca ao mundo e ao mesmo tempo lançar esse primeiro livro, que é o primeiro passo dela em si. Tudo isso está no YouTube também. Tudo é só clicar só jogar o nome da Develesca no Google, se você quiser, joga no YouTube. Também está gravado, eu fiz questão de gravar tudo isso, todos os vídeos que construí temas relacionados à construção, né, ao lançamento da editora Develesca e também ao lançamento do primeiro livro. Todos os vídeos também foram transformados e editados em áudio. E eu fiz questão de subir todos eles no Spotify também, no formato de podcast, para que às vezes você não pode assistir o vídeo, você pode ouvir, seja lá onde você estiver, enfim, pode conhecer um pouquinho mais sobre a editora. Então, se você quiser absorver todo o conteúdo, temos um canal no YouTube que sempre é alimentado, temos um Spotify também, temos uma página no LinkedIn e, é claro, a principal, né, que eu considero a principal página de conteúdo da Develesca, que é o Instagram. Isso é muito importante falar para que você entenda quais são os nossos canais de comunicação. Temos um e-mail também, editoradevelesca@gmail.com. Se quiser tirar alguma dúvida, se quiser mandar algum e-mail também fica à disposição. E tudo isso tem no link da bio que eu deixo no Instagram. Muito fácil, é só entrar lá e conhecer cada um dos nossos caminhos que eu deixo à disposição. Dito isso, vale dizer também que no link da bio eu deixo à disposição o nosso perfil no Clube de Autores.
Eu decidi lançar os livros da editora Develesca pelo Clube de Autores, porque é uma plataforma que eu conheço, foi por lá que eu lancei o primeiro livro de forma independente, é por lá que fiz trabalhos como editor independente para outras pessoas, antes da editora Develesca existir, e durante também, porque a edição independente é uma outra jornada, né, um outro processo. No Clube de Autores, a gente tem um perfil que está bem completo. Dentro desse perfil do Clube de Autores tem uma apresentação da editora Develesca. Dentro desse perfil do Clube de Autores também tem os links de todos os lugares que eu falei aqui, né? De todas as nossas plataformas, de todos os nossos meios de comunicação. E também no Clube de Autores tem o nosso primeiro livro, que é o Descubra Londres, que já está lá à venda oficialmente hoje, está à venda. Então é só entrar no link da bio, enfim, ainda vou falar um pouco sobre isso no decorrer da live, mas tudo isso está devidamente feito de fácil acesso, né? Está tudo isso muito. Eu fiz questão de construir tudo de forma interligada, justamente porque se você quer conhecer a editora Develesca, se você quer conhecer mais sobre essa editora, se você quer conhecer mais sobre os projetos que ela tem, se você quer conhecer um pouco mais sobre como ela funciona, tudo está interligado. Eu fiz questão de deixar dessa forma, porque quando você entra em um link, você vai conseguir entrar em outro lugar, que vai conseguir entrar em outro lugar, e assim sucessivamente. Dito isso, expliquei sobre como funcionam as plataformas da editora Develesca, né? E aí agora um pouquinho, brevemente, só falar sobre como ela deu os primeiros passos. Desde março agora de 2023, decidi lançar o conteúdo da editora Develesca, construindo pouco a pouco esse trajeto, né, esse caminho dela diante do mundo. Então, apesar dela já existir há um tempo, eu nunca havia comunicado sobre ela, eu nunca havia explicado sobre como ela funciona. E aí, a partir de março de 2023, comecei a publicar. E o que eu gosto muito de falar é que todas essas publicações, elas têm um propósito evolutivo. Isso eu faço questão de deixar claro, porque eu quero que as pessoas vejam como a editora Develesca evoluiu com o tempo e vai continuar evoluindo a partir de agora também. É uma editora que está começando, é uma editora independente, é uma editora que ainda não está atrelada a nenhum grande projeto, e ao mesmo tempo ela está andando com as próprias pernas, ela está fazendo seus lançamentos, seus projetos, e no decorrer do ano vamos ter outros projetos se tudo der certo. Então, quando eu construí o conteúdo e quando eu continuo fazendo conteúdo, eu gosto de sentir essa evolução acontecendo. Eu gosto de sentir que uma publicação foi melhor do que a outra em relação à forma como ela comunica o que ela tem que comunicar. Então, isso funciona tanto com a parte escrita quanto com a parte visual. Eu fiz questão porque cada descoberta em relação ao conteúdo, em relação a como funciona a editora Develesca em si, em relação a como o perfil dela funciona na prática, eu fiz questão de transparecer nessa construção de conteúdo que começou em março. Se você pegar o Instagram, que é mais fácil até do que o LinkedIn, isso é visível no Instagram e no LinkedIn da editora, tá? Se você pegar o Instagram e você descer o feed, você vai ver como foram mudando as publicações, tanto em relação aos temas, como em relação à arte também. Mas se você entrar numa publicação lá do começo, e entrar numa publicação de abril, lá de meados de abril, e você entrar numa publicação do final de maio, do começo de junho, você vai sentir a grande diferença que foi em relação a quem é a editora Develesca e como ela se enxerga como editora. Nessa construção da persona da editora. Eu, como profissional de marketing e trabalhando com conteúdo há 10 anos, eu fiz questão de transparecer isso. Isso não é Desculpa, isso não é um processo tão notável, né? Não é um processo que outros projetos e empresas gostam de transparecer,
mas eu gosto de mostrar essa evolução, não me preocupando no momento com curtidas, enfim, com todas essas questões em relação ao algoritmo. Eu gosto de sentir a evolução porque a forma como um projeto que eu acredito há muito tempo funciona, está se comunicando para o público. E aí entra como foi, afinal, esse processo da escrita do livro, né? Como eu disse, eu já falei sobre isso em outros conteúdos, recomendo que você entre no YouTube, recomendo que você entre no Spotify para entender como foi todo o processo, mas basicamente a construção dos livros, do primeiro livro, na verdade, ela foi um reflexo do intercâmbio que eu fiz em 2016 e que eu gostaria que as pessoas conhecessem Londres, que é o foco desse conteúdo no momento, da forma como eu tive a oportunidade de conhecer. E eu conheci Londres, assim, contando moeda. Eu levei um dinheiro muito contado, não era o propósito da viagem em si, ficar em Londres, né? O meu intercâmbio em si foi em Dublin, foi lá que eu fiquei por 30 dias estudando inglês, enfim, tendo mais tempo. Mas antes de chegar lá, eu consegui ficar 7 dias em Londres, num hostel. E foi essa. Eu estudei muito a cidade antes de ir. Eu estudei ruas, estudei como era o metrô, como funcionava tudo, como funcionava para pagar as coisas, né? Como funcionava essa questão de alimentação. Se eu poderia comer sempre num lugar e conseguiria comer nesse lugar. Ou, enfim, tudo isso eu consegui transformar em um conteúdo que fui publicando num blog pessoal por um tempão, entre 2016 e 2017. E aí, quando eu descobri o processo de autopublicação, né, quando eu descobri que a autopublicação é possível, eu decidi juntar tudo, né, fiz uma ordem, fiz uma lista, né, fiz um processo de storytelling, né, de como eu gostaria que a história chegasse no leitor. E aí eu descobri várias lacunas que ficaram faltando, preenchi essas lacunas, criei novos textos, trabalhei todo o processo de revisão, edição, enfim, da diagramação do livro, e aí chegou na primeira edição. Então, quando eu lancei a primeira edição, ela foi uma descoberta do quanto eu poderia atingir as pessoas, né? Do quanto eu poderia atingir um só leitor que se sentisse também estimulado a conhecer Londres da forma como eu conheci, ou principalmente, na verdade, de sua própria forma, né? Enxergando a cidade do seu próprio jeito. Mas o principal aqui é que não fosse apenas uma questão turística. Eu queria que as pessoas descobrissem Londres como cidade em si. Então enxergasse a cidade, entendeu? Por exemplo, eu fiz muitas comparações quando eu estava lá. Eu morava em São Paulo antes. Eu fiz muitas comparações com São Paulo em relação a, por exemplo, como a cidade também é cortada por um rio, só que lá é um rio que já está limpo, já está navegável e inclusive tem peixe no rio. Vi pessoas pescando no rio. E como tem muitas pontes, né, passando por cima do Tamisa, e que assim, essas pontes são muito bem aproveitadas, tem comércio no entorno delas, tem coisas embaixo dessas pontes, sabe? Pô, em São Paulo não dá para fazer isso? Claro que dá. E São Paulo é muito maior até em relação a isso, a esse corte do Tietê e do Pinheiros, por exemplo. Então, esse foi um dos pensamentos que eu tive de entender a cidade como um todo, de entender Londres como uma cidade. E isso me levou a questionar muitas coisas e as formas como eu aproveitava a minha própria cidade, entendeu? Então eu quis passar isso no processo de escrita e além de mostrar os pontos turísticos, além de falar sobre alimentação, sobre os meios de transporte, sobre como bater perna em Londres, sobre as coisas que não recomendo que faça na cidade, como gastar dinheiro em Londres, como aproveitar a noite, enfim, tem várias coisas que eu construí um conteúdo sobre essas coisas e coloquei no livro. Entendendo que esse livro poderia servir, obviamente, para quem quer conhecer Londres, para quem quer fazer intercâmbio ou fazer turismo mesmo em Londres, mas também de forma geral para quem quer fazer um intercâmbio em qualquer outro lugar ou turismo em qualquer outro lugar, porque a estrutura do livro
fala muito sobre isso, como aproveitar, né, como descobrir uma cidade de forma que não seja apenas turística. E aí, o que eu quis contar em relação a tudo isso que eu falei na construção do livro é essa sensação de estar na cidade, essa sensação de aproveitar a cidade, de passar perrengues na cidade, de me perder por lá, eu me perdi muito na cidade, e aproveitar o momento, e observar, e ver como as pessoas vivem ali, como as pessoas estão indo trabalhar, como as pessoas estão vivendo suas vidas como moradores. Uma coisa muito curiosa, por exemplo, é o fato de que muita gente come na rua, né? Tem muito banco, muita praça, mas tem muito banco. Na beira do Tâmisa, por exemplo, muita gente na hora do almoço está comendo marmitinha ali, ou alguma coisa que comprou. E por quê? Porque quando você compra alguma coisa no estabelecimento, né? Qualquer estabelecimento, desde uma cafeteria até uma lanchonete, enfim. E aí você escolhe se você quer comer no local ou se você quer levar para viagem. Quando você come no local, eles entendem que existe uma prestação de serviço para te oferecer a estrutura para que você coma bem, confortável, né? Que você tenha conforto durante a sua refeição. E aí eles cobram um pouco mais. Então, se você compra alguma coisa para comer e vai comer na rua, é mais barato. Olha que curioso isso, né? E aí muita gente come na rua. E assim, é muita gente bem vestida, sabe? A gente acha que é só o pessoal como a gente, né? Que vai de camiseta. Enfim, camiseta é impossível, né? Porque é muito frio. Mas que tá de roupa mais casual, não. Muita gente de terno, muita gente de roupa de... que você acha que é a galera lá das finanças, né? Enfim, tá todo mundo na rua comendo. Isso é muito curioso. E por isso que eu quis contar como é a sensação de estar na cidade, né? Eu quis contar como é o fato de você estar ali e não apenas ir de um ponto a outro conhecer as partes turísticas, e sim aproveitar de fato como a cidade existe, né? Como ela existe por si mesma. E aí, quando eu fiz isso, quando eu decidi contar essa história, eu precisava contar numa ordem. Então eu precisava contar de uma forma que as pessoas entendessem desde o início, da escolha da cidade, desde o porquê ir para Londres, por exemplo, até, até o final, né? Até a conclusão. Eu contei do início ao fim como foi a viagem, mas eu contei preenchendo com organização, com planejamento, com a vivência em si, com a escolha dos passeios, com a ordem dos passeios durante o dia. Isso também foi muito importante, né? Para caber tudo, para tudo se encaixar devidamente, para você conseguir otimizar o seu tempo sem ficar correndo de um lado para outro, sabe? Sem ficar esbaforido, porque às vezes você vai numa viagem turística e aí o guia vai dali, vai ali, você não sabe direito o que tem ao redor. Eu acho isso muito chato, sabe? Eu entendo que essa estrutura de turismo precisa existir, porque afinal tem gente que se interessa por essa estrutura de turismo, mas eu gosto de defender a estrutura de que você faz o seu próprio turismo e aproveita da melhor forma, seja ela você vivendo por conta e aproveitando também os guias de turismo, porque é uma profissão, enfim, que ajuda muito a você a conhecer melhor a cidade, o passeio, enfim, o ponto turístico. Então eu contei nessa ordem, eu montei do início ao fim a estrutura do livro e fui apresentando conforme a leitura avança, certo? E aí vem... eu fiz tudo isso no primeiro livro, e era um livro de... deixa eu ver que ele tá aqui, eu ainda vou mostrar. Era um livro de 270 páginas, pequenininho. Todos os livros eu fiz questão de fazer em pocket, ou seja, em tamanho livro de bolso, justamente porque eu acho que essa é a melhor forma de você carregar um conteúdo que não seja digital numa viagem, né? Você pode pôr no bolso, literalmente, ou pode pôr na mochila, enfim, não ocupa tanto espaço e não pesa tanto. E para quem viaja dessa forma, sabe como o peso influencia, principalmente quando você precisa ficar pegando avião, né? Então o peso influencia bastante nessa hora. É um livro pequeno, de tamanho, mas tem bastante coisa que fiz questão de contar. E aí, nesse primeiro livro,
quando eu fiz esse processo, né, quando eu aprendi o que era autopublicação, o que é autopublicação, quando eu aprendi que eu poderia publicar por conta e que poderia contar minha história para o mundo da forma como eu queria que ela fosse contada, com todos os processos, com todos os registros de um livro oficial, e ter esse livro vendido, eu pirei, né? Eu fiquei louco, eu fui atrás disso do mais rápido possível, tanto que a compilação e todos os processos que eu já expliquei aqui, de pegar todos os textos lá do blog e até o livro final, eu levei 2 meses. Pouco mais de 2 meses, mas 2 meses de forma geral. E aí eu lancei a primeira edição, descobri essa plataforma chamada Clube de Autores, que já existia há alguns bons anos e que eu me arrependo de não ter pesquisado antes, mas por meio dessa plataforma fiz a autopublicação, né? Fiz a publicação do primeiro livro, que foi ao ar no dia 21 de maio de 2018, que assim, para mim foi um divisor de águas entre o que eu poderia fazer até então e o que eu poderia fazer a partir de então. Tanto que eu escrevi o segundo livro, que é o Descubra Dublin. Eu tenho já o terceiro livro escrito, porque essa minha viagem ela foi em 3 cidades principais, né? Eu passei por outras, mas foram nessas 3 cidades que eu fiquei durante a viagem, que foi Londres, Dublin e Amsterdã. Então o conteúdo do Descubra Amsterdã já está pronto, mas o conteúdo do Descubra Londres, Descubra Dublin já foi lançado. Eu lancei também como autopublicação em junho, se eu não me engano, em junho de 2020. Um pouco depois, é um livro bem maior, porque afinal é um intercâmbio de 30 dias. Então ele explica muita coisa para quem quer fazer intercâmbio em Dublin, explica muita coisa sobre a sensação de estar na cidade, né, de como aproveitar melhor os passeios, enfim, como otimizar o tempo sem gastar tanto. Mas quando eu fui descobrindo mais e mais sobre o mercado editorial, e eu passei a estudar o mercado editorial oficialmente, eu percebi que eu precisava recomeçar tudo isso. E aí eu comecei a repensar a forma como eu queria que essa história do Descubra Londres fosse contada e como ela chegasse nas pessoas que queriam fazer intercâmbio, que queriam viajar, enfim, queriam fazer turismo de forma geral. Foi a partir de então, e com esse propósito, né, de início, que nasceu a semente da editora Develesca, justamente pensando em como eu poderia fazer isso de forma mais profissional, de forma mais interessante. Então, eu fiz em 2018, né, como eu falei, a primeira edição do Descubra Londres, é essa aqui. Ela é uma edição de 270 páginas. Na época, o Clube de Autores ainda colocava o selo dele na quarta capa. Fiz todo o processo, aproveitei artes que eu já conhecia, enfim, e aproveitei ao máximo essa questão. Mas esse livro é bonitinho, né? Porque quando a gente vê o livro publicado em si, ó, fiz o registro certinho, tá vendo aqui? Essa é a ficha catalográfica na época, como era feita. Ainda não era feita pela CBL, né, que é a Câmara Brasileira do Livro, era feita, se eu não me engano, pela Fundação Miguel de Cervantes, então demorava mais, era um processo mais burocrático, mais difícil também. Nossa, como fazer pela CBL é fácil demais fazer, assim, é muito simples o processo, você entende de forma muito mais lógica esse processo de fazer os registros do livro pela CBL. E aí eu fazia assim, de forma simples, tá vendo? Diagramação simples, projeto gráfico simples, com um ícone em cada início de capítulo. E ícone vetorizado, né? Ó. Vendo aqui. Mesmo assim é um xodózinho, né? Mesmo assim é algo que me deu bastante orgulho por bastante tempo, porque eu sei o quão dedicado eu fui nesse processo da primeira edição. E aí, como eu queria que as pessoas... Eu cheguei a fazer um facelift, né, que fala,
uma melhoria nessa capa. Na verdade, um amigo meu fez para mim, mas ainda assim era algo que eu ficava pensando. Essa imersão no livro, ela ainda não tá da forma como eu gostaria. E eu comecei a pensar, enquanto eu já estava estudando, né, o mercado editorial, eu comecei a pensar, e como é que eu quero que seja essa imersão? E comecei a trabalhar numa segunda edição do Descubra Londres, com mais informações, com mais intencionalidade, né, na hora de oferecer o conteúdo, né, com mais propósito no conteúdo. E comecei a trabalhar na capa, no projeto gráfico. Comecei a imaginar a diagramação, como ela poderia ser. E dito isso, eu vou apresentar agora, deixa eu só não me perder aqui. Eu faço uma pauta enorme para fazer as lives. Então, se eu me perder, eu acabo falando coisa de mais ou coisa de menos. Mas é justamente isso que eu acho importante mostrar, né? Essa evolução da primeira edição do Descubra Londres, e aí para os trabalhos que eu vou trazer aqui, para a segunda edição, já pensando de forma diferente a capa. Ainda trabalhava com a questão do ícone, eu queria uma capa mais limpa, mas aos poucos eu fui percebendo que talvez essa capa não funcionasse tão bem, mas ó, olha os erros, né? Tá vendo? Os cortes. Aqui também. Aqui atrás também. Tá vendo? E aos poucos eu fui trazendo outro projeto gráfico para o livro, ainda com uma diagramação mais simples, mas trazendo as fotos da viagem em si, obviamente por questão de impressão em preto e branco, com uma pequena legenda em cada foto, enfim, mexi um pouquinho no contraste, né, para apresentar as fotos das melhores formas, tá vendo? E aí eu fui fazendo as fotos no processo de leitura, né? Era algo que eu queria mostrar conforme a pessoa fosse lendo, só que eu comecei a repensar isso também e comecei a entender que esse processo poderia ser otimizado de outra forma. Então aqui é um outro boneco do livro, já sem o contorno, né, na capa, já que melhorado. Ainda é uma autopublicação, tá? Esse tudo que eu estou mostrando é da autopublicação ainda, com o texto ajustado de forma correta. Aqui ainda trabalhando em parte gráfica, com alguns detalhes. Enfim, acho bonitinha essa parte aqui. Ainda trabalhando algumas partes que precisavam de cortes melhores. Continuei mantendo as fotos, né, durante. Porém, eu comecei a mexer no capítulo, né, na forma como eu queria apresentar. Tá vendo? Mas ainda assim eu achava que era coisa demais, engraçado, né? A gente vai estudando, vai pensando aos poucos como podem ser esses capítulos. Eu achava que, por ser um pocket, eu tinha que trabalhar de outra forma essa parte de construir a apresentação visual, não apenas o conteúdo escrito, mas a apresentação visual para o leitor. Então eu queria que fosse uma coisa mais limpa. E aí eu cheguei num outro teste. Eu lembro que na época eu cheguei a fazer até uma enquete no Instagram, no meu Instagram pessoal, sobre qual seria a melhor capa, né? Uma capa com ícone, uma capa com foto. E essa capa é basicamente a mesma coisa, né? Aqui, ó, os capítulos ainda começavam de forma mais limpa, mas ainda tinha as fotos, tá vendo? Enfim. E aos poucos eu fui estudando essa questão, que era uma das questões que eu mais precisava estudar, na verdade, que é o projeto gráfico,
e como eu queria apresentar o meu conteúdo, né, a minha leitura para quem quisesse ler sobre essa viagem a Londres, enfim, quisesse conhecer melhor Londres, quisesse descobrir Londres de forma mais dinâmica. E aí foi um tempão estudando, um tempão um, um tempão entendendo como o processo de leitura poderia funcionar e ao mesmo tempo como alguém de marketing, né, como eu enxergava isso de forma mercadológica, porque afinal é um livro que estaria à venda, né? E aí cheguei à edição final. É curioso porque quando a gente apresenta e até mesmo da minha parte, quando eu vejo outros livros que eu fiz, né, outros projetos que eu estava fazendo do mesmo livro, e eu começo a enxergar, eu gosto de todos eles de formas diferentes. Isso é muito curioso. Isso é muito curioso como editor, porque eu sei que cada um poderia ter um caminho diferente, né? Então, se eu decidisse seguir pelo ícone, aqui eu entendo que a leitura seguiria por uma forma. Se eu decidisse seguir pela foto inteira na capa, eu entendo que a leitura seguiria de outra forma. E aí eu comecei a pensar no projeto gráfico de fato, já dentro da editora Develesca, então já com o projeto da própria editora existindo, e como eu queria que esse livro chegasse ao mundo como parte de uma editora, né? E aí eu pensei, e como eu falei, eu pensei de forma mercadológica também, eu pensei em algo que pudesse dizer muita coisa no mesmo lugar, sem ficar tão poluído. E aí eu pensei nessa capa, que é a capa dessa segunda edição oficial do Descubra Londres, que chega hoje, que está à venda a partir de hoje. Então essa é a capa oficial. Eu decidi colocar várias fotos, pequenas obviamente, né? Afinal continua sendo um pocket. Ele tem 10,5 por 15, se eu não me engano, 14,8. E aí com o nome, com o subtítulo, né, que é Guia Simplificado para quem sonha com intercâmbio, com o meu nome na capa, sem nessa capa colocar ainda a logo da editora Develesca, porque a logo eu decidi colocar na lombada, com o título, com o meu nome e com o logo da editora. E aí atrás eu falo, não sei se vai dar para ver, acho que não vai dar para ver, mas tem uma marca d'água escrito Londres, porque aí eu construí o que está aqui atrás, né? Aqui tem o texto, mas aqui atrás tem a história, que é a editora Develesca, que é a editora em si, o selo Maria Fumaça, que é o selo de viagem, turismo e intercâmbio da editora Develesca, e aí a coleção Descubra, que é a coleção pela qual eu quero contar esses processos, como eu já expliquei, né, do relato de viagem, das dicas, enfim, de toda a situação de uma cidade só, num livro, explicando de forma muito mais objetiva e ao mesmo tempo dando personalidade. Aqui está escrito Londres, então eu quero que cada capa tenha essa personalidade, um projeto gráfico similar, obviamente, mas que tenha a mesma personalidade, como uma coleção. Então, outros livros da editora Develesca, do selo Maria Fumaça, não vão seguir esse projeto gráfico, mas os livros da coleção Descubra vão, que é esse projeto gráfico aqui, com o nome, subtítulo, fotos da cidade em si, o nome do autor, a lombada dessa forma, o texto aqui dessa forma, e aí os 3 ícones, né, indicando editora Develesca, selo Maria Fumaça e coleção Descubra, e o código de barras aqui com ISBN. E aí agora é a hora de apresentar o livro. Então, Descubra Londres. Aqui eu decidi fazer uma página de descanso, né? Estilizada, com uma falsa folha de rosto, com a apresentação do título. E aí aqui um reflexo, com o verso da falsa folha de rosto já personalizado também com a cidade. Aqui com a folha de rosto, né, que é o título, o subtítulo, o nome do autor, um ícone para lembrar lá da primeira edição, como era. E aí aqui a editora em si, os dados, a ficha catalográfica, né, aqui
sobre a proteção de direito autoral, a dedicatória, e aí eu comecei a trabalhar no livro com essa borda aqui. Olha que gracinha. E aí, mais uma vez, o verso, né, com uma estilização, aqui o índice, porque é um livro enorme. Esse livro tem 512 páginas, então é um conteúdo similar ao primeiro lá atrás, que é esse, e aí ele veio para esse, certo? E eu gosto, como eu falei, de sentir a evolução. Aqui tem um selo com um dado, e eu adaptei. Aqui tem a data que eu cheguei em Londres. E aí começa. Eu quis tirar as fotos e colocar algo mais simples, porque eu quis trabalhar essa borda, né? Esse contorno aqui dos textos. Tá vendo? Porque eu acho que é a cara, não apenas da coleção Descubra, como é a cara de um livro que fala sobre Londres. Então aqui é o livro. Eu vou apenas citar algumas coisas. Eu fiz uma nota da segunda edição que eu acho importante, mas aqui eu falo como tudo nasceu, e aí eu preciso fazer, né, como hoje é um lançamento do livro, eu preciso fazer algumas leituras. Então eu vou selecionar aqui ao vivo, não ensaiei, não separei, porque eu queria sentir isso na hora. Por exemplo, aqui tem intercâmbio 10 passos. É um texto introdutório. Obviamente eu não vou ler todos os passos, tá? Mas o sonho é grande, eu sei. Realizar intercâmbio é um passo considerável em nossas vidas, o que causa aquele estranhamento em relação à quebra de rotina que teremos que fazer, pois, como seres acomodados que somos, é difícil sair da zona de conforto e, como prova disso, um intercâmbio pode ser um passo muito mais difícil para muita gente. E isso eu tive como experiência, né, experiência pessoal, e pelo breve período que eu trabalhei numa agência de intercâmbio, vendo como as pessoas têm medo de realizar, como as pessoas acham, da mesma forma que eu achei, que não é para elas, como as pessoas insistem em achar que intercâmbio é uma coisa pra gente, só pra gente que tem muita grana. Então aqui nos passos eu falei sobre o planejamento, sobre o segundo passo em si. Prepare seus familiares e amigos, organize seu bolso, documentos em dias, passagens, seguro, malas, guias, mapas e muita pesquisa, e aí o pé na estrada ou no avião. Aqui eu falo um dos capítulos. Por que escolhi Londres? Como todo preparativo para aproveitar um mês em Dublin, além de toda a ajuda que tive para transformar o projeto em realidade, consegui planejar a viagem da seguinte forma. Meu sonho era conhecer Londres desde os 12 anos, quando li pela primeira vez Harry Potter e a Pedra Filosofal de J.K. Rowling, e me encantei pelo cenário da capital britânica. Mas não era possível, dentro do meu planejamento financeiro, curtir a viagem ficando 30 dias por lá, pois a libra esterlina estava a R$ 6,20 naquela época, no final de 2015, quando decidi tirar tudo do papel. A partir de então, as coisas mudaram de parâmetro, e a fagulha que havia imaginado na infância e na adolescência se acendeu. Após muita pesquisa e também pela ajuda que tive ao fazer uma vaquinha online, consegui fechar o hostel ou albergue em Londres com pagamento na hora. Como não tinha cartão de crédito, não pude deixar nenhum como garantia. Fechei 7 dias que me custariam 64 libras, resultando em quase R$ 400. Para acomodação por uma semana, não considerei caro. De fato, né, gente? R$ 400 uma semana? Vamos para frente aqui. Fiz 7 passeios imperdíveis. Então, em 7 passeios imperdíveis, como eu falei, eu falo dos pontos turísticos. Eu falo de como a cidade abraça o turismo. Ela abraça o turismo de forma espetacular. Ela fala muito bem com o turista que quer aproveitar apenas isso, quer aproveitar Londres apenas dessa forma. E aí eu falo sobre a estrutura da cidade, que é como eu falei aqui um pouquinho,
5 dicas de ouro, tá vendo que eu vou intercalando o conteúdo do livro? 5 parques, gastos e ganhos, isso aqui também é importante, porque eu falo como eu gastei o dinheiro, como eu passei alguns perrengues em relação a isso. Falo sobre a acomodação em Londres, falo sobre o transporte público, se divirta e gaste pouco. Olha isso aqui que legal. Que tal perambular por Londres sem gastar praticamente nada? Que tal aproveitar uma das mais bem estruturadas e belas cidades do mundo para se divertir e colecionar momentos memoráveis? Ao planejar seu intercâmbio em Londres, independente se o seu tempo na cidade for 7, 30 ou 90 dias, trace seus planos para desfrutar tudo o que o lugar tem a oferecer sem que você precise pagar nada por isso. Enquanto você tem vários museus gratuitos à sua disposição, o lado histórico da outrora cidade dominada pelos romanos tem muita informação disponível para quem quiser aproveitá-la dessa forma. Aliás, é caminhando pela cidade e prestando atenção aos detalhes de Londres que você perceberá grande parte de tudo o que te rodeia. Monumentos às diversas vitórias e derrotas vividas pelos britânicos, as flores em seus pés, as estátuas de reis e rainhas, generais e celebridades todas espalhadas pela cidade, as estações históricas, o ar arrogante dos mais velhos caminhando em paz e os anárquicos jovens, os ônibus vermelhos como parte do cenário enquanto fazem curvas fechadíssimas e tiram finas dos transeuntes despreocupados pelas calçadas. Descobrir a cidade enquanto você caminha por ela é o melhor conselho que posso dar, pois o vento arrebatará seus olhos e suas mãos, necessitando de paradas constantes em cafés ou pubs, dependendo do que quer beber, dependendo da época do ano em que estiver por lá. Há casas de diversas figuras históricas, como George Orwell ou Charlie Chaplin, as quais você reconhecerá pelas discretas placas azuis em suas fachadas. Por via das dúvidas, caminhe bastante. Se distraia com a arquitetura vitoriana, com a impaciência dos motoristas em meio ao constante trânsito, com a estranheza de se encontrar paz nos diversos parques da cidade. Quer economizar? Aproveite antes de viajar para buscar informações sobre locações distribuídas por toda a cidade. Seja você fã de Sherlock Holmes, Harry Potter, James Bond, Missão Impossível ou dezenas de outras obras cinematográficas ou da televisão, basta pesquisar os pontos utilizados para filmá-las ou traçar seu próprio roteiro. Isso te renderá muita diversão. Em alguns casos, nostalgia, mas, sobretudo, economia ao aproveitar a cidade e descobrir diversos pontos de forma gratuita. Então é assim que eu falo no decorrer do livro, 7 lugares para os fãs de Harry Potter. E aí eu falo vida noturna, esconderijos de Londres, The City, né, que é aquele bairro barra cidade que tem alguns pontos financeiros importantes de lá. Enfim, eu falo muita coisa. Camden Town, como eu já gravei vídeo sobre, a London Eye, e a despedida da cidade, e como foi a despedida, as vantagens e desvantagens de viajar sozinho. E aí eu encerro aqui, na página 402, o conteúdo em si. E a partir de então, pode ver que agora tem 400 páginas só de conteúdo, diante das 270 da primeira edição. E aí eu começo a falar, divido o livro aqui, vamos lá, e começo a falar sobre as fotos, começo a mostrar as fotos, na verdade. Então eu decidi dividir todas as fotos. Essa aqui foi quando eu cheguei lá, ó. Eu havia comprado no Duty Free um sacão de Kit Kat. E aí eu comprei uma pizza no mercadinho local e eu tive que ficar num hotel na primeira noite, porque o hostel não estava reservado para esse dia. E aí eu achei um hotel e eu comi a pizza fria mesmo. Enfim, não tinha mais nada aberto na hora que eu cheguei. Tava morrendo de fome. E aí eu conto a viagem por meio das fotos e como a viagem foi acontecendo, né? Eu fui mostrando aqui coisas corriqueiras e coisas grandiosas, né? Eu gosto de misturar isso.
e aproveitar. Essa aqui é a loja de Harry Potter. Isso aqui é quando eu fui assistir a peça com o Matthew Perry, o ator que faz Chandler no Friends. Eu assisti uma peça com ele de última hora, achei o ingresso, fui assistir a peça, fiquei até o final, fiquei na coxia, né, como o pessoal fala, cheio de gente, passando um frio lascado, até ele sair. Eu acho que levou 2 horas e meia, até ele finalmente sair, tirou foto. Não, ele não tirou foto. Ele, ao invés de tirar foto, ele tava assinando, mas eu filmei ele, enfim, depois eu vou postar isso também. E essa experiência que eu quis passar nessa segunda edição, né, do Descubra Londres. Ao final do livro, eu encerro com um selo com o meu último dia na cidade, e aí eu apresento a editora Develesca, apresento sobre a editora Develesca, né, sobre a coleção Descubra, e aí fecho o livro da mesma forma que eu abri. E esse é o Descubra Londres, essa é a segunda edição, que já está à venda hoje, e agora, como a live já está acabando, eu fiz uma encomenda, né, pedi um livro, pedi outro livro do Descubra Londres, pedi um livro para abrir ao vivo aqui. Já fiz um pequeno corte aqui, né, para ver se isso aqui ia abrir. E aí aqui está. Fiz um pedido no Clube de Autores também. O livro chegou ontem à noite e eu quis guardar para abrir ao vivo. Tá vendo? O livro vem assim bonitinho, embalado, tal, com os dados fiscais e pessoais, como todo pedido. E aí aqui, o livro nascendo, olha que bonito, nascendo do pacote. Esse é o livro, chegou então, aqui, chegou para mostrar que de fato é um livro, de fato é um livro publicado, de fato Descubra Londres está à venda, ele vem embaladinho assim, bonitinho, tá vendo? E é um xodozinho para mim, porque é um livro que eu tenho o maior carinho de trazer ao mundo e apresentá-lo como o primeiro passo da editora Develesca, como esse primeiro passo significativo da editora que está começando agora e que já tem o seu primeiro livro à venda. Você acha o Descubra Londres à venda no Clube de Autores até o momento. Ele está à venda no Clube de Autores, na Amazon e na estante virtual. Então, se você entrar em qualquer plataforma da Develesca, vai ter link para um desses sites ou para todos. E aí é só clicar, comprar o seu exemplar que vai chegar na sua casa. Certo? Muito obrigado por assistir, muito obrigado por tudo. É um orgulho imenso dizer que a partir de hoje Descubra Londres está à venda oficialmente pela editora Develesca. Até a próxima.